Jornalista português revela desejo de Luiz Castro. PVC fala de interesse do Galo por meia palmeirense. Everson, martelo batido, situação definida. Mercado meia gringo saindo no Galo. Agora é hora de mercado da bola. Agora vai agitar, muita especulação. Pode se preparar. Muito bom dia para você. Esse é o Café com Jeves. E depois da vinheta eu volto para a gente te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, chegando com o Café com Jeves dessa quinta-feira, 12 de dezembro. E o mercado da bola não para, vamos trazer informação para você. O Atlético ainda continua sem treinador, então, por favor, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Bica Galo, fechado? Aproveite também para seguir a gente em todas as redes sociais, é sempre @canal Bica Galo, vai aparecer para você aí. Bom, galera, bora falar de Galo, então. Afinal de contas, o mercado não para, né? O Atlético tem um mercado da bola aí bastante movimentado. Apesar de não terem chegado reforços ainda, muitos nomes são especulados tanto para a chegada quanto para a saída, mas antes precisa definir o treinador. Como eu trouxe essa informação para vocês, parece óbvio, mas nem sempre o time espera o treinador para definir planejamento, para definir chegadas, para definir saídas. Nesse momento, você pode perceber que, apesar de Vargas, Kardec, Mariano, Maurício Lemos, esses tipos de jogadores, a gente sabe que não deve permanecer na equipe, ainda não foram anunciadas as suas saídas, né? Até porque os jogadores têm contrato até o final do ano, mas vários times que já têm saídas definidas já fizeram aí questão de anunciar, né, quem são os jogadores que fazem a barca de saída dos times, e o Atlético ainda espera um pouco por essa situação. Eu torço muito para que essa espera não seja para definir, por exemplo, que o Eduardo Vargas fique, ou que o Mariano renove, ou que o Allan Kardec permaneça, ou coisas do tipo. Acredito que não, mas de qualquer forma o Atlético vê com muito cuidado essa situação do próximo treinador para poder definir esse planejamento para 2025. E o próximo treinador, que virou uma novela, como sempre acontece com as coisas do Galo, fica aí entre Luiz Castro, entre Cuca, aí de vez em quando aparece um outro nome, falaram de Renato Gaúcho, não tem nada de Renato Gaúcho, não é o nome na pauta da diretoria neste momento, mas um jornalista português, o Rui Viegas, ele falou aqui, ele cravou praticamente que o Luiz Castro deve voltar ao futebol brasileiro, e ele disse o seguinte, abre aspas, foi dito que o Luiz Castro só voltaria a treinar na próxima janela europeia, a partir de junho ou julho, mas não acredito muito nisso. Se surgir um clube brasileiro que tenha um projeto a apresentar para ele, não tenho dúvidas que ele poderá voltar ao futebol brasileiro, cheio de força, vontade e motivado para fazer sucesso no Brasil. Luiz Castro deixou o trabalho no meio do ano e ele é homem para querer retomar esse trabalho em um clube que lhe dê outra ambição e outras condições para poder brilhar definitivamente no futebol brasileiro. Então o Rui Viegas, ele está falando aqui. Muitas vezes isso aí surge do próprio staff do treinador que coloca isso aí para o jornalista, tá, pessoal? A imprensa funciona muito assim. Não estou dizendo que foi o caso, mas muitas vezes é isso que acontece, né? A imprensa, a assessoria, né, empresariado do treinador planta isso para a imprensa, que há um desejo e tudo mais, veicula, sente o mercado, sente aí para receber propostas. A gente sabe que o Luiz Castro é um cara muito concorrido neste mercado da bola, né? A gente já falou de proposta do Santos por ele, do Vasco, o próprio Cruzeiro teria interesse antes de permanecer com o Fernando Diniz, foi amplamente noticiado pela mídia. E ao que parece, né, assim, o Atlético tem meio que um caminho livre no futebol brasileiro pelo Luiz Castro. Ele vai ouvir essa proposta, vai ter a reunião, mas quando o jornalista que conhece certamente muito mais do Luiz Castro do que a gente aqui, que acompanhou somente no Botafogo, um pouquinho talvez no Al Nassr, ele fala que ele deve voltar cheio de força, vontade e motivado para fazer sucesso, significa que o treinador ele quer voltar ao futebol brasileiro. Né? E nesse momento o time que é forte para contratar o Luiz Castro, apesar de não ter nada definido, é o Galo. É o Galo. Então, assim,
essa tal reunião que vai acontecer nos próximos dias é uma reunião que deve ser. Não sei se numa primeira reunião devem definir que chega ou que não chega o Luiz Castro, acho difícil que aconteça, né? Geralmente essas negociações elas levam tempo e tudo mais, mas de qualquer forma mostra que o treinador ele tem interesse em regressar ao futebol brasileiro. Então o Atlético pode aproveitar isso talvez para fazer uma proposta que seja interessante, obviamente, para o treinador, mas se caiba também nas condições financeiras do clube. Um detalhe sobre isso é que eu comentei com vocês, o Sérgio Coelho, que atualmente é o responsável pelo futebol do Atlético, é o CEO de futebol do Atlético, deve deixar este cargo. A princípio, não tem um nome para ocupar. E fica a dúvida se, por exemplo, o Vitor permanece como diretor de futebol e trazem um CEO esportivo, que é o sonho da maioria da torcida, trazer alguém que entenda de futebol para tocar o futebol, né? Assim, é o que mais pensam. Aí o Fabinho foi especulado nesse sentido, né? O Fabinho Soldado, que hoje é executivo de futebol do Corinthians. Então, assim, tem algumas possibilidades que são um pouco animadoras, principalmente nessa reestruturação do departamento de futebol. Se traz um cara ali que tem mercado, que é conhecido, que não precisa de se apresentar em reuniões para conduzir o futebol do Atlético, certamente esse cara pode ajudar muito o Atlético em 2025, no ano sem Libertadores, mas um ano em que precisa se reinventar, se remontar e voltar a Libertadores em 2026. Então, acredito que essa saída do Sérgio Coelho ela seja muito boa para o Atlético nesse momento, porque precisa de alguém que realmente entenda do mercado, entenda do futebol e que seja dedicado a essa função, coisa que o Sérgio Coelho não é hoje, é presidente da associação, é vice-presidente lá do Instituto Galo e não sei o que, e tem as empresas e tem um monte de negócio. Então a pessoa que tem esse cargo, essa cadeira no Atlético tem que ser um cara mais dedicado a isso. Essa é a minha visão. Então o Luiz Castro ele pode vir fazer parte de uma hierarquia, de uma estrutura de futebol bem mais organizada do que a gente teve em 2024. Pelo menos é o que parece e o que foi revelado aí pelo Rui Viegas, jornalista português. Bom, bora de mercado da bola, né? A gente está repleto de informações de mercado da bola. Vou começar falando sobre uma possibilidade lá no futebol mexicano. Dão conta de que o Rafael Carioca, que é volante, tem contrato até 2025 e renovou, né, para 2025 o contrato dele. Não deve permanecer na equipe do Tigres. Né, um jogador ali que tem uma grande história. Depois que ele saiu do Atlético, ele virou um ídolo, virou um ícone do futebol mexicano, mas principalmente lá do Tigres, que é uma grande equipe super endinheirada do futebol mexicano. E o Carioca parece que já deu o tempo dele lá. Já teve essa especulação antes, né? Eles já falam em outros momentos na saída do Carioca, mas chega e acaba renovando. É um negócio meio assim que o cara virou ídolo, aí a renovação vai acontecendo, né? É um negócio meio Marcos Rocha lá no Palmeiras, né? Que todo mundo especula a saída do Marcos Rocha no final do ano, aí vai lá, eles renovam porque ele é ídolo, não sei o quê, porque é multicampeão. E o Rafael Carioca, ele tem essa mesma simbologia para a equipe do Tigres, né? Então, com a saída do Rafael Carioca, a imprensa mexicana especula a ida do Alan Franco. O Alan Franco, meia volante do Galo equatoriano, seria um dos possíveis substitutos de Rafael Carioca no Tigres, né? Que o Alan Franco é bem mais novo, o Carioca já está com 35 e tudo mais. E o Alan Franco é um jogador ainda de 26 anos, então é um jogador que ainda tem muita bola para queimar, e lá no futebol mexicano eles entendem que ele pode ser um substituto adequado para o Rafael Carioca. Ainda não tem uma proposta na mesa do Atlético pelo Alan Franco, né? Um jogador ali que hoje é titular do time, né? Eu já ia falar do Milito, mas é titular, terminou o ano como titular, né? Um jogador ali que é importante, se tornou importante no Atlético, mas aparece no radar aí do Tigres, e se vier uma boa proposta, eu não tenho a menor dúvida de que o Atlético pode liberar o Alan Franco para o futebol mexicano. Inclusive, acho que se vier uma proposta, deveria liberar. É um bom jogador, é um jogador nota 6, 7, mas não é um jogador indispensável ao meio-campo, haja vista que podem vir outros jogadores com mais potencial, com mais entrega,
né? E que apareçam mais. Aí você deixa a sua opinião nos comentários. Você acha que o Alan Franco é um jogador aí que é dispensável no sentido de poder ser vendido? Você toparia uma proposta pelo Alan Franco caso ela chegue do futebol mexicano? Deixa nos comentários. Vou comentar ainda sobre a situação do Everson, né? A gente tem aqui questão da proposta do Bahia e tudo mais que eu trouxe para vocês, mas antes deixa eu falar da American English, porque a gente precisa de falar de inglês para quem está comprometido. Sediada nos Estados Unidos, mas com aulas gravadas e cursos no mundo inteiro, você tem a American English na palma da sua mão, só baixar o aplicativo na Play Store ou na App Store, venha ser fluente em até 7 meses e meio, estando comprometido, estudando direitinho. A American English Academy tem um método exclusivo para fazer você chegar à fluência e é uma escola já credenciada nos Estados Unidos pelo governo americano para receber alunos com visto, então pode dar aula para alunos internacionais, você também que mora aí nos Estados Unidos, em Bridgeport, Miami. Procure a American English Academy, é a melhor do 0 aos 60, do 0 à fluência em 60 passos, vai de American English, procure aqui no QR Code abaixo, tá bom? Bom, voltando aqui então, né, sobre essa situação aí do Everson, o que acontece, né? O Everson, ele realmente tem um interesse aí do Bahia, teria inclusive chegado uma proposta que pelo Lucas Tanaka ela não chegou, ele falou que não teve essa proposta, e o Tanaka é um cara muito bem informado, por isso que a gente acredita muito ele aqui no canal, e eu conversei com ele, ele falou, olha, não tem proposta, não chegou essa proposta, e o desejo do Everson nesse momento é permanecer no Atlético. O Everson quer renovar o contrato com o Atlético, pensa até na possibilidade de encerrar a carreira por aqui. Por mais que a proposta do Bahia ela seja uma proposta bastante voluptuosa, né? Muito dinheiro, 1 milhão por mês, 3 anos de contrato e tudo mais, e ainda uma boa grana para o Atlético se desfazer do goleiro, que são cerca de 3 milhões de euros. Hoje em dia não se vê muito isso num goleiro de 35 anos, 34, né? Vai fazer 35 Everson. Então, assim, apesar de ser um grande goleiro, é muito difícil você ver uma proposta de 20 milhões dentro do cenário nacional por goleiro, né? Então, é uma grande proposta, é uma proposta que o Atlético pode até analisar, caso ela chegue de verdade, né? Segundo ele, não chegou. A gente apurou que não teve essa proposta no Atlético. A minha apuração, ela converge com a do Tanaka, né? Então, as pessoas que eu conversei falaram que não chegou nada, que há conversas, há interesse e tal, mas proposta, papel timbrado, não chegou nada ainda para o Atlético sobre o Everson. Então, o jogador ele deve permanecer no Galo, deve renovar com o Atlético, e na minha opinião, é um grande acerto. Você pode até discordar, falar que o Matheus Mendes está pronto, que não sei o quê, mas ó, o Matheus Mendes é um bom goleiro, mas confiar a ele a posição de titular e o goleiro principal do elenco eu acho complicado ainda. Ainda mais no ano que o Atlético vai precisar de ter ali bastante resiliência. O Everson é um goleiro que tem liderança, que tem uma experiência que ainda não chegou ao jovem Matheus Mendes. Então, acho que o Everson ele precisa de permanecer no Atlético até para participar dessa nova fase aí, desse momento de remontagem do grupo. Então, acho que tem que ter uma valorização salarial, né? Supostamente ele ganha aí na casa de 400, 500 mil reais, e teria uma valorização salarial para alcançar não os 1 milhão que o Bahia ofereceu, mas um salário mais vantajoso, com mais tempo de contrato para o Everson poder ficar por aqui. E na minha opinião tá certo, deixa a sua opinião nos comentários. Everson deveria sair ou deveria continuar no Galo? Acho que a maioria vai votar que o Everson deveria continuar no Galo, principalmente se forem pegar a régua do resto da temporada, né? Do meio de temporada para cá, onde ele foi o principal jogador do Atlético, sem a menor dúvida. Bom, mais uma situação de mercado aqui. O PVC, ele revelou interesse do Galo no meio do Palmeiras. Vou colocar para você na tela. Ontem eu ouvi uma história que não se confirma de que poderia ter uma troca com o Zé Rafael para o Zé Rafael voltar ao Bahia. O Bahia tem interesse no Zé Rafael, mas o Bahia não vai aceitar nenhum tipo de negócio pelo Zé Rafael. Ou seja, o Bahia não vai dar jogador em troca do Zé Rafael. O Bahia está estudando se o Zé Rafael é indispensável para o ano que vem ou se não precisa do Zé Rafael. Mas o Bahia olha para o Zé Rafael com interesse pelo retorno do Zé Rafael, que foi jogador do Bahia, né? Que foi jogador do Curitiba, que foi jogador do Bahia. Do Bahia, ele veio para o Palmeiras. Então, ele pode voltar para o Bahia.
O Zé Rafael, no entanto, tem também o interesse do Santos. O Santos gostaria de contratar o Zé Rafael. Não sei se vai fazer uma proposta grande o suficiente para levar o Zé Rafael para Vila Belmiro. E em Minas Gerais também existe interesse do Atlético e do Cruzeiro. Aí, mas nenhum dos quatro fez proposta efetiva até agora. Isso até agora está na fase de estudos. Se alguém vai fazer uma proposta efetiva para levar o Zé Rafael ou se não vai fazer. O Zé Rafael não é um jogador inegociável, mas a gente já deixou claro aqui, o Palmeiras não tem lista de dispensa. O Palmeiras não está dispensando ninguém. O que o Palmeiras está fazendo é observar o mercado, entender o momento de cada jogador e o desejo de cada jogador. Se chegar uma proposta pelo Zé Rafael, que o Palmeiras julgue boa proposta, e se o Zé Rafael quiser ir, o Palmeiras não vai dificultar. Ontem eu ouvi uma história que... Tá, então, né, o PVC falando aí sobre o interesse de vários clubes no Zé Rafael, meia de 31 anos do Palmeiras. O Zé Rafael está avaliado em 4 milhões de euros. É um jogador que ele ainda tem contrato até 2026 com o Palmeiras, mas segundo o PVC ele não teria aí uma resistência muito grande do clube alviverde para liberar ele para qualquer clube que fosse, caso a proposta seja interessante. Pode ser um dos reforços do Atlético no mercado da bola. O Atlético está de olho no Zé Rafael. É um jogador que movimenta muito esse mercado e, na minha opinião, seria um ótimo reforço. É um jogador marcador, que tem saída de bola, tem várias qualidades que a gente não tem hoje como um primeiro volante aqui no Atlético e não tenho a menor dúvida. Caso o Zé Rafael viesse para o Atlético de fato, seria titular. A gente continua apurando essa situação do Zé Rafael e outras situações para ver o que vai acontecer nesse mercado do Galo, que certamente será muito agitado. Com a chegada de treinador, possível CEO de futebol, reestruturação desse departamento de futebol, reestruturação da comunicação, porque o Diogo Couto saiu e vai entrar daqui a pouco um novo diretor de comunicação. Então muita coisa deve acontecer nos bastidores nos próximos dias e você acompanha tudo com exclusividade aqui no canal Bica Galo. Torcedor, muito obrigado pela sua audiência, não esquece o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Eu fico por aqui, eu sou Marco Geves e eu fui.